Boa tarde, amigos. Vou aproveitar a deixa, falar de Mário de Andrade. Dediquei esse vídeo à minha mãe, Maria Celeste, que se equivocou achando que o vídeo anterior era sobre Mário. Mas não, vamos falar um pouco de Mário. Mário de Andrade tem um diferencial na Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade é um escritor e músico paulista, dessa mesma geração do Oswald. Ele já era professor no Conservatório de Música, profundo entendedor, do piano, e escrevia poemas. Ele escrevia ainda poemas com rimas, sonetos, com métrica. Tanto que Paulicéia Vairada inicialmente foi pensado de uma forma para ele foi aprendendo o modernismo, Ele foi pensado de início com um poema mais convencional, um livro de poemas mais convencional, e Mário me parece ter reescrevido, revolucionado o Paulicéia Vairada, que é um dos primeiros livros de poema. Então, primeiro, ele é lançado como poeta pelo Oswald de Andrade, o meu poeta futurista. Marinetti veio aqui, e o poeta e futurista Marinetti, lançou o Manifesto Futurista, veio aqui, não se me engano, em 1911, deu palestra. E lá por 1917, mais ou menos, ou um pouco depois, Oswald lançou o Mário como o meu poeta futurista. Aí o Mário respondeu, futurista? Aí não se diz futurista de Marinetti, não. Então, Mário não conhecia Tarsila, a pintora Tarsila, porque o grupo da Semana de Arte Moderna se reuniu em torno do ataque de Monteiro Lobato a Tarsila do Amaral. Então, Lobato atacou falando em paranoia e mistificação, um artigo no jornal. Até então, alguns artistas com aquela mesma estética, igual a mineira Zina Aita e o Marc Chagall, que veio aqui expôs em 1911. Ele estava morando aqui, um judeu fugido, da União Soviética. Tinham exposto ideias modernistas. Marinetti tinha vindo aqui, mais ou menos essa época, mas não havia essa explosão de polêmica que foi a exposição de Tarsila do Amaral, que a partir do ataque, Tarsila não, da Anita Malfatti, perdão. A Tarsila foi posterior, A Tarsila não causou essa polêmica. A Anita Malfatti era pintora acadêmica, passou um tempo na Europa, estudou com um modernista e voltou trazendo as técnicas modernistas, pinturas modernistas. E Monteiro Lobato, que tinha uma editora em que todo mundo queria publicar naquela época, detonou a Anita Malfatti, a exposição da Anita, dizendo que aquilo era paranoia e mistificação, importação de técnicas europeias e tal, de ideias europeias, e que ninguém podia ver um homem de cabelo verde, a não ser que estivesse louco e tal. Uma percepção, ele era um pintor realista, Monteiro Lobato. Ele, além de escritor, pintor, e atacou a Anita Malfatti. O ataque causou muito abalo psicológico à Anita. Supõe-se hoje em dia que a família que estimulou por debaixo dos panos, porque achou muito anticonvencional, mas foi um desastre para ela, porque pessoas devolveram quadros e ela própria ficou muito insegura. Mário foi ver a exposição de quadros, começou a rir, e ela interpelou ele sobre essa risada e tal. Ela não estava muito insegura daquela estética, daquela experiência, e ele mostrou a ela um soneto para o Homem Amarelo. Ele conheceu ali, voltou no outro dia com um soneto ao Homem Amarelo. Então você vê assim, com essa estética modernista, ele ainda estava usando essa forma mais convencional do parnasianismo. Então agora esse gancho. Por que Mário foi tão importante na semana? Então Mário, já um cara bem articulado, culto, lido, e já professor de música, um bom professor, um cara de cultura sem dúvida consistente. A partir desse momento, dessa primeira polêmica, abandonou o verso parnasiano, passou ao verso livre, e
a uma estética modernista que ele justificou. Primeiro, ele escreveu um artigo contra os parnasianos, falando dos defeitos de cada um, e depois, num artigo, um prefácio chamado Prefácio Interessantíssimo, ele sintetizou essa estética. Então, Mário de Andrade, em termos filosóficos, é alguém que pensou a estética, é um pensador da arte, né? Um pensador da estética modernista. Ele não chegou a ter uma filosofia. No final da vida também ele escreveu um livro que foi ficando inacabado, chamado Banquete, em que se discute música, e se discute a música de massa que é chegando. Ele tem uma posição nacionalista e ele rejeita isso. A música da indústria cultural incipiente que vinha dos Estados Unidos, o jazz, ele tende a rejeitar isso. Tocava no rádio na época. Então, Mário, o que vocês podem fixar, então, assim, uma palestra mais didática, ele é sempre um pensador da arte. De início ele pensa as formas, né, estética modernista, defende essa experimentação, ele passa, e a partir do debate sobre a identidade nacional, né, que é uma das grandes questões, ele chega à conclusão que o brasileiro não tem um caráter nacional, igual se debatia nos ensaios de psicologia coletiva na época, e a partir disso nasce Macunaíma, que é o herói sem nenhum caráter, né? A ideia de que o brasileiro não tem uma identidade fixa, não tem uma identidade igual a outros países. Ali tem esse pensamento ilustrado, né? Mas agora o que fica desse romance é que existe essa identidade a do malandro, né? Esse cara que muda, se transforma, finta as pessoas ali. O Macunaíma tem um pouco isso, um pouco do malandro e tal. Tem esse momento que o Macunaíma fala que mentiu. Eu falei, eu menti. Dizem que é inspirado no momento que o Oswald começa a tritar com o Mário, porque o Oswald não aceita essa pesquisa folclórica, porque o Mário vai até na Amazônia buscar lendas folclóricas, fazer levantamento musical. Tem um trabalho muito interessante de levantamento do folclore musical. Então aí ele compunha, por exemplo, ele pesquisava melodia e pensava uma letra, ou passava uma peça no piano para alguém colocar uma letra. Aí ele tinha um diálogo, né, com esses pensadores da época, igual o Oswald, mas rompeu depois de um tempo, porque o Oswald cutucou muito ele, polemizou, disse um artigo que ele misturava um padre, um pedagogo e um mulato dengoso, né, um mulato cestroso. Agora, ele tem realmente muitas cartas, ele desenvolveu a pedagogia ali com os mais jovens, lendo e orientando. Então ele tem um pensamento que eu lembro ficou na minha cabeça sobre Machado de Assis. Ele fala assim, o jovem, né, que quer aprender tem que estudar Machado de Assis, mas não é escrever igual a ele. Se escrever igual a ele, você se estrepa. Você vai atrás de Machado de Assis como um lindo tesouro que você vai roubar. Não é? Olha que reflexão sobre estética muito interessante, voltada para os jovens. Ele tem muitas cartas voltadas para os jovens, orientou muita gente, como Fernando Sabino e muitos outros. Então ele era um pedagogo, sim, sem dúvida. Então o que a gente pode fechar é a questão da identidade, né, nacional, pensada ali no Macunaíma, a defesa de uma estética modernista, né, a crítica demolidora da estética parnasiana, deu uma raiz boa de fundamento ali depois da exposição da Malfatti. Eu acho que a gente pode fechar com isso, né? Um pensador, Mário, pensador da estética. Ele bota sempre, no centro da obra dele está a discussão da cultura popular como folclore com a cultura erudita. E ele é um grande conhecedor da música erudita. Então, boa tarde.